Se você quer correr mais rápido, correr maiores distâncias ou melhorar seu desempenho com a corrida para que ela fique cada vez mais fácil, te digo que uma das formas de fazer isso é aumentando o seu VO2 máximo. Talvez você já ouviu isso antes ou até mesmo tem um relógio esportivo que te mostra qual o seu VO2 máximo. Mas pode ser que você não saiba muito bem o que é o VO2 máximo, o que esse valor representa e a importância dele para a sua corrida. E principalmente como treinar para aumentar esse indicador de desempenho. Nesse vídeo vou desvendar as questões em torno do VO2 máximo. Olá corredores, eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. E para começar, já irei responder a pergunta-chave desse vídeo: o que é o VO2 máximo? É o volume máximo de oxigênio que o seu corpo consegue captar, transportar e metabolizar por uma unidade de tempo, normalmente dada por minuto. Então, a unidade de medida do VO2 máximo é dada por milímetros de oxigênio por quilograma de peso corporal por minuto. E existem dois fatores muito determinantes para essa taxa máxima de consumo de oxigênio, que são a quantidade de sangue que seu coração consegue bombear para os músculos e o quão eficientes são os músculos na extração e utilização do oxigênio que chega até eles. Esse consumo de oxigênio depende então do trabalho integrado de vários sistemas do seu corpo. O sistema respiratório é o responsável pela captação do ar atmosférico, ou seja, pela captação do oxigênio presente no ar e também pela troca gasosa que acontece nos pulmões, chamada de hematose, processo que obtemos oxigênio e removemos gás carbônico. Aí então entra o sistema cardiovascular, que através das hemoglobinas presentes nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, transportam esse oxigênio até os músculos devido ao bombeamento cardíaco. E quando esse sangue com oxigênio circula pelos vasos sanguíneos presentes nos músculos, entra em ação o sistema metabólico aeróbico muscular, que faz com que as células musculares captem esse oxigênio para as mitocôndrias. E dentro das mitocôndrias, esse oxigênio será utilizado na geração de energia aeróbica, reagindo com a glicose, o glicogênio e com os ácidos graxos. Deve que esse monte de nomes que acabei de falar te fez voltar um pouco ao passado, para as aulas de biologia da escola. Mas tentei fazer da forma mais simples e rápida para você entender esse processo. E agora irei responder a segunda questão: por que é importante aumentar seu VO2 máximo? Potencialmente, grave muito bem essa palavra porque depois irei voltar aqui. Então, potencialmente, quanto mais oxigênio seu corpo conseguir consumir, maior será seu desempenho aeróbico. E assim você conseguirá correr mais rápido, por maiores distâncias e com menor esforço. E esse processo conjunto de captar, transportar e metabolizar irá melhorar ao longo do tempo com as adaptações que seu corpo vai adquirindo com o treinamento. Se quiser saber com detalhes quais são essas adaptações e como elas acontecem, pode assistir ao vídeo que fiz sobre o princípio da adaptação, que está aparecendo aqui no card e também tem o link dele na descrição para você assistir depois. A próxima questão é: quais são os valores médios de VO2 máximo? Quando estamos falando de fisiologia, não estamos numa ciência exata, porque sempre vão existir desvios e exceções nesses valores. Mas os valores de VO2 máximo para pessoas saudáveis normalmente encontram-se dentro dessa divisão que está aparecendo aí na tela. Os valores de VO2 máximo são, para homens destreinados, entre 35 e 40. Corredores entre 50 e 55, corredores competitivos, aqueles amadores com grande performance, entre 60 e 65 e a elite masculina entre 70 e 85. Já as mulheres destreinadas, os valores ficam entre 27 e 31, corredoras entre 45 e 50, corredoras competitivas entre 55 e 60 e a elite feminina entre 63 e 77. Todos esses valores estão em mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Através desses valores, acho que você já deve ter conseguido inferir duas coisas. A primeira é, como eu tinha dito antes, os valores de VO2 máximo estão relacionados com o nível de performance. E a segunda é que mulheres apresentam, em média, valores inferiores ao VO2 máximo em relação aos homens. Isso acontece porque os homens normalmente possuem maior massa muscular e maiores níveis de hemoglobina, que irão possibilitar maiores valores de VO2 máximo. Mas além do gênero, outros fatores irão influenciar o VO2 máximo. A idade é um desses fatores. Após os 30 anos de idade, o VO2 máximo irá decair em média 1 a 2% ao ano. Existe até outra tabela de valores de VO2 máximo que mostra os valores por faixas etárias e gênero.
Outro fator, naturalmente, é o treinamento, que faz você andar para a direita nessa tabela. Para quem está iniciando, eu tenho uma boa notícia. No início, você irá aumentar mais rápido os valores do seu VO2 máximo, e depois, com o passar do tempo, o aumento vai ficando cada vez mais difícil. E outro fator que influencia o VO2 máximo é a altitude. Em locais com grande elevação em relação ao nível do mar, a concentração de oxigênio no ar é reduzida, e isso faz os valores do VO2 máximo caírem. Mas por outro lado, tem como tirar proveito dessa situação. Muitos atletas de elite fazem o seu treinamento e passam a viver em locais com grandes altitudes, para se adaptarem melhor lá e quando forem correr em locais com baixas altitudes onde acontecem as principais provas, terem ganhos de desempenho por contarem com uma maior concentração de hemácias. E um outro fator muito particular é a sua própria genética, que influencia o consumo máximo de oxigênio que você poderá atingir. Mas como eu faço para obter o meu valor de VO2 máximo? A forma mais precisa de saber o seu VO2 máximo é fazendo uma medição direta através de um teste ergoespirométrico, que é um procedimento que mede o desempenho físico máximo da pessoa e avalia as respostas do sistema cardiovascular, muscular e pulmonar em situações de esforço. Esse teste é feito na esteira com um aumento progressivo do esforço, que pode ser feito tanto pelo incremento da velocidade como também da inclinação, em que o médico, além de monitorar o eletrocardiograma, o oxímetro de pulso e as medições de pressão arterial, ele irá analisar as trocas gasosas. Por isso, você faz esse teste com uma máscara, que irá permitir analisar a quantidade de oxigênio consumido. Também é possível fazer esse teste ergoespirométrico em bicicletas, mas pela especificidade, para nós corredores, o melhor é fazer esse teste na esteira. Mas caso não seja possível fazer o teste ergoespirométrico, existem formas indiretas de obter uma estimativa do seu VO2 máximo. Hoje em dia, muitos dos relógios esportivos já fazem essa estimativa, mas caso você não tenha um desses relógios, você pode fazer um teste de corrida de 12 minutos, conhecido como teste de Cooper, que é um dos testes mais famosos no nosso meio. O melhor local para fazer esse teste é numa pista de atletismo correndo na raia 1, que possui 400 metros. Você deverá manter um ritmo mais constante possível, dando o seu máximo durante 12 minutos. Quanto mais experiência você tiver fazendo esse teste, mais bem feito ele vai ficar, porque você vai saber dosar a velocidade para completar os 12 minutos da forma mais constante possível. Quando terminar os 12 minutos, você deverá ver a distância que correu e colocar na fórmula VO2 máximo igual distância menos 504,1 dividido por 44,9. Por exemplo, você deu exatamente 7 voltas e meia na pista, em 12 minutos, ou seja, correu 3.000 metros. Então, pela fórmula, o valor estimado do seu VO2 máximo é de cerca de 55,6 ml de oxigênio por quilograma por minuto. Mas o VO2 máximo está relacionado somente com o desempenho ou também com indicadores de saúde? Logicamente que a saúde cardiovascular é parte integrante e fundamental do bem-estar do indivíduo quando pensamos a longo prazo. Pessoas que possuem um valor de VO2 máximo saudável, ou seja, no mínimo dentro da média, têm maior probabilidade de obter benefícios relacionados com a saúde, como maior expectativa de vida, redução do risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer. E se formos olhar para o outro lado, temos um estudo de coorte que acompanhou cerca de 14.000 homens ao longo de 38 anos para determinar a correlação entre aptidão aeróbica e complicações graves de saúde. E mostrou, como era de se esperar, que indivíduos com baixos valores de VO2 máximo apresentaram maiores riscos de doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. Vou deixar a referência desse artigo na descrição do vídeo. Agora, a pergunta que você deve estar querendo saber: como aumentar meu VO2 máximo? A resposta é óbvia, não é? Através do treinamento. Mas logicamente vão existir treinamentos que vão otimizar a melhoria do seu VO2 máximo, como os treinos na velocidade de VO2 máximo, que você conseguirá saber de forma precisa e direta caso tenha feito o teste ergoespirométrico, mas também pode saber de forma indireta. Eu indicaria você assistir ao vídeo que fiz sobre o teste de 3 km, que está aparecendo aqui no card e também deixarei o link dele na descrição desse vídeo. Nele, eu mostro como fazer o seu teste de 3 km e depois de obter o tempo que completou o teste, utilizar um aplicativo de celular que irá te fornecer as estimativas de ritmo para fazer os diferentes tipos de treino. Mas não é só o treinamento intervalado com velocidade VO2 máximo que fará você aumentar o seu desempenho aeróbico. Ele pode ser o mais específico para esse aumento, principalmente se você manter a velocidade VO2 máximo por mais de 2 minutos. Por isso, é importante ter intervalos entre 3 e 5 minutos, mais ou menos, com um volume total de treino por volta de 5 km, sem contar, logicamente, o aquecimento e a volta calma.
Esse treino então pode ser dividido, por exemplo, com 8 tiros de 600 metros, ou ainda 6 tiros de 800 metros, ou 5 tiros de 1 quilômetro. Isso vai depender da sua velocidade e capacidade de treinamento. Mas também todos os outros treinos, até mesmo os treinos leves de rodagem, que são a grande maioria do seu volume de treino na semana, irão permitir que seu organismo otimize o processo de captação, transporte e metabolização de oxigênio, devido às adaptações fisiológicas, como eu já disse. E um fator primordial para o aumento do seu VO2 máximo é a constância nos treinos. Quando você treina de forma consistente a longo prazo, o seu corpo vai ficando cada vez mais adaptado ao treinamento e o seu VO2 máximo vai aumentando. Mas se por outro lado você interromper seu treinamento, o seu desempenho irá cair, refletido na diminuição do valor do seu VO2 máximo. Até porque, como costumamos dizer no treinamento, para o seu corpo que não se usa, perde-se. Se quiser saber mais sobre o tema, pode assistir o vídeo que fiz sobre o princípio da continuidade e reversibilidade, que está aparecendo aqui no card, e também deixarei o link dele na descrição. Lembra que lá no início do vídeo eu falei para guardar a palavra potencialmente? Quando eu disse que potencialmente, quanto mais oxigênio seu corpo conseguir consumir, maior seria seu desempenho aeróbico? Chegou a hora de voltar nesse tema, até porque se dois indivíduos têm o mesmo valor de VO2 máximo, não significa que eles terão o mesmo desempenho e que irão completar uma prova no mesmo tempo. Na realidade, pode até mesmo acontecer situações em que um corredor que possui um menor valor de VO2 máximo consiga vencer outro com maior valor de VO2 máximo. Mas antes de ir para essa questão, se você está gostando desse vídeo, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar esse vídeo a mais pessoas. E se você é novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. Voltando então a essa questão de como dois atletas com o mesmo valor de VO2 máximo podem não ter o mesmo desempenho numa prova, ou como pode um com menor valor de VO2 máximo vencer outro com maior valor de VO2 máximo. A resposta para isso está na economia de corrida. A economia de corrida envolve a taxa de consumo de oxigênio em relação ao peso corporal da pessoa e a velocidade na qual ela está correndo. Por isso, se, por exemplo, dois corredores possuem um VO2 máximo de 56 ml de oxigênio por quilograma por minuto, mas numa prova de 10 km, por exemplo, o primeiro corredor, para manter um pace de 4 minutos por quilômetro, consome 50,4 ml de oxigênio por quilograma por minuto, o que corresponde a 90% do seu VO2 máximo, e um segundo corredor, para ficar lado a lado nesse pace de 4 minutos por quilômetro, consumir 52,6 ml de oxigênio por quilograma por minuto, o que corresponderia a 94% do seu VO2 máximo, significa que o primeiro corredor é mais eficiente por possuir uma maior economia de corrida e possivelmente isso indica que ele iria vencer o segundo corredor. Podemos até mesmo extrapolar e dizer que um corredor com VO2 máximo de 56 pode vencer um outro que tem um VO2 máximo de 58, caso a sua economia de corrida compensar essa diferença no volume máximo do consumo de oxigênio. Devo chamar a atenção aqui que o resultado de uma prova não pode ser explicado somente por esses dois aspectos. Existe uma gama de aspectos objetivos e subjetivos que irão levar a um resultado, entrando aí, por exemplo, o ciclo de treinamento, a nutrição e os aspectos psicológicos de cada atleta. Eu já fiz um vídeo sobre como evoluir na corrida, em que apresento 6 componentes fisiológicas principais para que aconteça essa evolução, e entre essas 6 estão o aumento do VO2 máximo e da economia de corrida. Se tiver interesse em assistir, poderá clicar aqui no card ou no link que deixarei na descrição. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo relacionada ao treinamento de corrida, deixe aqui nos comentários. E se quiser saber das novidades do Pronto para Correr, pode seguir as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Treinar de maneira constante, com treinos bem distribuídos ao longo da periodização, irá capacitar você a aumentar seu VO2 máximo e também a sua economia de corrida, para ficar cada vez mais pronto para correr.